Nesta edição do Troféu Mariatel Rotax 2012 vamos a Viana do Castelo acompanhar a última prova do troféu organizado pelo Corridas e Companhia e assistir à espetacular luta pela vitória nas categorias Júnior, Max e DD2. O cartódromo de Viana do Castelo foi o palco escolhido para a derradeira etapa do Troféu Mariatel Rotax. Com um fim de semana quente, a luta na pista prometia, até porque em Viana do Castelo decidiam-se as contas deste troféu. À partida para a derradeira prova, estava ao rubro a luta pela vitória nas principais categorias, com pilotos e equipas a fazerem contas para melhor programarem a estratégia de corrida para as duas últimas finais desta temporada no Troféu Mariatel Rotax. Viana do Castelo vestia-se assim de grande importância, já que paralelamente iríamos ficar a conhecer os 3 primeiros pilotos que iriam garantir uma presença nas finais mundiais da Rotax, que este ano tem lugar em Portugal, mais concretamente no cartódromo de Portimão. Presentes em Vila Real estiveram 47 pilotos, distribuídos pelas categorias Iniciação, Micro, Júnior, Max e DD2. E daqui a pouco não perca as emoções fortes da categoria Júnior. Agora olhamos para os mais novos e para a categoria de Iniciação, que contou com a participação de 7 pilotos. Estes pilotos de palmo e meio não deixam créditos por mãos alheias e aqui a proporcionarem ao público presente em Viana do Castelo 2 excelentes corridas, cheias de emoção e espetáculo. Na luta pela vitória, Luís Alves, da Tony Kart Portugal e Duarte Ferreira poderiam conquistar o troféu e cedo se percebeu que a luta entre os 2 primeiros iria ser muito apertada, até porque David Figueiredo tinha mostrado um bom andamento nos treinos. Assim, na final 1, o jovem David Figueiredo saiu melhor, levou atrás dele Duarte Ferreira, que no ano de estreia das competições de karting e apenas com 5 anos revelou ser um caso sério e deixa já a mensagem que tem de contar com ele nos próximos anos. Já Luís Alves seguia aqui na 3ª posição. Estes 3 pilotos que rodaram sempre juntos, com constantes alternâncias de posição, o que deixava aqui antever que só mesmo no final das 5 voltas a este cartódromo de Viana se iria conhecer o vencedor desta primeira final. Assim, nesta luta intensa pela vitória, Duarte Ferreira acabou por levar a melhor sobre Luís Alves, mesmo em cima da reta da meta, com David Figueiredo a terminar na 3ª posição. Na segunda final, a grelha de partida foi formada de forma invertida. O mesmo é dizer que Duarte Ferreira, depois de ter vencido a primeira final, saía da última posição. E com isso beneficiou Miguel Teixeira, que foi mais rápido ali na largada, levando atrás dele Luís Alves e David Figueiredo. Estes 3 pilotos andaram muito juntos na primeira volta e acabaram por ver Duarte Ferreira aproximar-se e juntar-se ao grupo da frente, acabando por assumir a 2ª posição depois de uma excelente ultrapassagem a Luís Alves. David Figueiredo, apesar de tudo, conseguiu defender o primeiro lugar, apesar dos vários ataques de Duarte Ferreira, e acabou por vencer esta 2ª final, deixando atrás Duarte Ferreira e Luís Alves. Nas contas finais, Duarte Ferreira venceu a prova de Viana do Castelo, David Figueiredo foi 2º e Luís Alves 3º. O 4º lugar coube a Miguel Teixeira e Pedro Barroso, que acabou na 5ª posição. Foi bem, os adversários eram difíceis. O que é que foi mais difícil? Foi mais difícil ultrapassar. Ficaste muito contente hoje. Sim. E assim, nas contas finais do Troféu Mariatel Rotax, Luís Alves é o grande vencedor.
corridas destinadas à categoria micro, participaram nesta prova de Viana do Castelo 7 pilotos. Logo de início se percebeu que a luta ia ser intensa pela vitória e as várias repetições da partida obrigaram mesmo à paragem dos pilotos para uma reunião com o juiz de prova, de forma a refriar aqui os ânimos. Ruben Silva voltava a participar no troféu Maritel Rotax, depois da estreia na prova de Vila Real, e desde o início o jovem piloto deu a entender que queria repetir a vitória da prova anterior. Na partida da primeira final, António Correia, que estava a um passo de vencer o troféu, largou melhor, deixando a concorrência atrás dele. Contudo, ao longo destas 15 voltas, António Correia não conseguiu aguentar Ruben Silva. Ruben mostrava-se mais rápido do que Correia e, depois de passar por André Quaresma da Tony Kart Portugal, procurava agora chegar à liderança. E com o passar das voltas, Ruben Silva assumiu essa mesma liderança e deixou António Correia na segunda posição. Já André Quaresma foi terceiro. Largada agora para a segunda e última final desta quarta prova do troféu Maritel Rotax, com António Correia a voltar aqui a largar melhor que a concorrência, levando logo atrás dele Gonçalo Salvador da Tony Kart Portugal, que surpreendeu na largada Ruben Silva. Ainda assim, Ruben Silva voltava a mostrar-se mais rápido do que toda a concorrência e conseguiu passar Gonçalo Salvador e António Correia, ganhando mesmo alguma vantagem para o segundo lugar. Na frente da corrida assistia-se assim a uma repetição da primeira final, com Ruben Silva a mostrar aqui toda a sua força. Já António Correia, na segunda posição, tinha que se defender de André Quaresma, que não estava disposto a repetir a terceira posição da primeira final. Ruben Silva volta assim a repetir a vitória da primeira final, com André Quaresma a garantir a segunda posição, mesmo em cima da linha da meta, enquanto que António Correia acabou por ficar na terceira posição. Contas feitas, Ruben Silva subiu ao lugar mais alto do pódio em Viana do Castelo, deixando na segunda posição André Quaresma. A fechar o pódio terminou António Correia. Destaque ainda para a sexta posição de Mariana Machado, a única menina nesta categoria micro, que acabou então na sexta posição. Todos os pilotos pareciam demonstrar muita boa qualidade e acho que foi um bom fim de semana. Houve ali uma coisa no kart que depois parou no meio da pista. Era uma coisa com um acelerador e com um tubo do ar. Mas depois da segunda parte, na segunda corrida, tiveste bem. Sim, na segunda corrida foi bom. O kart não parou no meio da pista. Um forte aplauso para os participantes da categoria Micromar. Nas contas finais do troféu Maritel Rotax, António Correia é o campeão da temporada 2012. Daqui a pouco, assista às contas finais de uma das mais empolgantes categorias do troféu Maritel Rotax, a categoria DD2. Classe destinada aos pilotos júniores, alinharam a partida para esta prova de Viana do Castelo uma dezena de pilotos. Na luta pela vitória no troféu perfilavam-se 3 pilotos, Nuno Souza, Henrique Batista e Bruno Burlido. Nas contas finais, e sabendo que das 8 corridas tinham de deitar fora uma, todos poderiam aqui chegar à vitória no troféu. Assim, para Henrique Batista, as boas indicações dos treinos levavam a que o objetivo para as duas finais fosse chegar à vitória. A maior parte dos treinos estivemos sempre juntinho aos primeiros. O último treino não correu tão bem, mas penso que vou andar hoje o dia, vou tentar andar à frente, penso que vou conseguir. Por seu lado, Bruno Burlido queria fechar o seu último ano na categoria júnior com chave de ouro e garantir de imediato a presença nas finais mundiais. A época começou-nos mal aqui neste campeonato, tivemos 2 azares em Fátima, mas ao longo deste campeonato tivemos a realizar uma série de vitórias consecutivas e acho que está a correr muito bem. Vamos tentar aqui continuar com essa série de vitórias. E agora a partida para a primeira final, com Bruno Burlido a sair do fim da grelha depois de uma penalização imposta nos treinos cronometrados. Na frente, Nuno Souza mostrava-se mais forte e assumia a liderança com Johan Souza da e-Kart Competition atrás dele e Manuel Falcão da Tony Kart Portugal e Henrique Batista muito próximos. Ainda na primeira volta, Bruno Leitão saía de pista e ficava fora de prova.
Na parte de trás da corrida assistíamos ao espetáculo de Bruno Burlido. O jovem piloto encetava agora uma recuperação notável e a meio das 20 voltas ao cartódromo de Viana do Castelo já pressionava os primeiros. Com o passar das voltas, Burlido assumiu a liderança da prova e conseguiu afastar-se de Nuno Sousa, que se mostrou incapaz de acompanhar o ritmo imposto por Burlido. Bandeira de xadrez para Bruno Burlido, que venceu a primeira final. Nuno Sousa acabou na segunda posição, enquanto Johan Sousa era terceiro, com Henrique Batista na quarta posição. Com este resultado, Burlido era já o virtual vencedor do troféu Marietel Rotax 2012. Este é o nosso último ano na Júnior, até porque já temos o peso no limite e acho que para o ano vamos tentar manter o andamento muito forte na Max. Na segunda final, Bruno Burlido saía na frente, assumindo a liderança para não mais a perder. Atrás dele vinha Johan Sousa, que voltava a largar bem, e Manuel Falcão, que surpreendia Nuno Sousa e Henrique Batista. Com a liderança desta segunda final entregue a Bruno Burlido, as atenções centravam-se em Johan Sousa e Nuno Sousa, que lutavam pela segunda posição, com os dois pilotos em constante alternância de posição. Mais atrás, Henrique Batista tentava aproveitar um deslize dos da frente para assumir o terceiro lugar, o que acabou por não vir a acontecer. E na frente desta segunda final da categoria Júnior, Bruno Burlido mostrava um andamento forte e uma vantagem que lhe garantiu uma vitória folgada, enquanto Nuno Sousa voltava a ser segundo, surpreendendo Johan Sousa da Icart Competition, que acabou no terceiro lugar, posições que ocuparam no pódio desta prova de Viana do Castelo. Conseguimos a vitória aqui em Viana, voltámos a vencer as duas mangas e ganhamos o título. Apurámos-nos para as finais mundiais e espero obter uma boa prestação lá. O ano passado já me tinha apurado, mas este ano acho que estamos num nível ainda melhor que o ano passado e suponho que vamos representar bem a Portugal. Já a Bruna Leitão, depois do abandono na primeira final, esteve em bom plano, acabando no sexto lugar a segunda final. Como sempre, tive um azar. Logo na volta do lançamento fiquei parada, não fiz a primeira manga. Parti de último e na segunda manga recuperei alguns lugares, consegui chegar até a sexta posição. Contas feitas, Bruno Burlido garantia a vitória no troféu Marietel Rotax 2012 e era o primeiro piloto a assegurar uma vaga nas finais mundiais da Rotax a realizar em Portimão. É uma das classes rainhas do troféu Marietel Rotax, a categoria Max, contou nesta quarta prova do troféu com uma grelha de 12 pilotos, onde a principal ausência era a de João Correia, do time Marietel, que depois dos resultados menos positivos de Vila Real, não esteve em Viana do Castelo, optando por preparar da melhor forma a presença na Taça Mojo, prova onde os pilotos podem ainda garantir uma vaga para as finais mundiais. A luta pela vitória no troféu estava centrada em José Pedro Faria, Pedro Paixão e Luís Cidade, que prometeu uma luta acesa em Viana do Castelo pela conquista do troféu Marietel Rotax. Acontecido em toda a temporada, os piores resultados que eu tenho é um 14º, por isso é que eu neste momento não estou em primeiro no campeonato. Se tivesse tido algum azar, provavelmente estava em primeiro no campeonato, porque tanto o primeiro como o terceiro têm resultados para cima do 10º lugar. Eu tive azares, mas não tive tanto azar como eles e o meu pior é um quarto, por isso vou ter de voltar muito para conseguir alcançar a vitória. Já para Pedro Paixão, a liderança de José Pedro Faria à partida para a última prova do troféu era esperada, mas o jovem piloto da Madeira estava disposto a vencer em Viana para assegurar a vitória no troféu e assim carimbar de imediato o passaporte para as finais mundiais. Um piloto, tem muita experiência e desde o início do campeonato sempre pensei que ele chegasse aqui com muitos pontos, tal como eu. Vamos lutar os dois, vamos ver como é que é. Mas também temos que ter em consideração o Luís Cidade, que também é um piloto que está a lutar pelo título. Vamos esperar que corra bem. Início da primeira final da Max, com uma largada forte do Luís Cidade, que assumiu de imediato a liderança, levando atrás dele José Pedro Faria, António Falcão e Pedro Paixão. Cidade a mostrar-se aqui mais forte e Faria no seu encalço, na luta pelo terceiro lugar e ainda na primeira volta. Um problema técnico com António Falcão da Tony Kart de Portugal obriga Pedro Paixão a uma manobra de recurso, o que fez com que o piloto do Funchal caísse para a sexta posição atrás de Carlos Pinto e Francisco Mora. Paixão encetou então uma recuperação notável,
com uma condução agressiva ao longo das 20 voltas ao traçado de Viana do Castelo, conseguindo chegar à terceira posição. À frente da corrida, Luís Cidade, que estava obrigado a vencer as duas provas e a esperar por um deslize dos seus mais diretos adversários, para ainda acalentar a esperança de vencer o troféu Maritel Rotax. No ano de estreia do jovem piloto na categoria Max, mostrava aqui uma condução sem erros, não permitindo que José Pedro Faria colocasse em perigo a liderança da prova. Os dois pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes, o que lhes permitiu andarem na cabeça da corrida de uma forma intensa. Assim, Luís Cidade cortou a meta no primeiro lugar desta primeira final da categoria Max, relegando para a segunda posição José Pedro Faria, enquanto Pedro Paixão acabava no terceiro lugar. Contudo, Paixão acabou por ser penalizado em 3 segundos por não ter respeitado a regra de circular dentro dos corredores, na aproximação à meta na largada, acabando por ser relegado para o quarto lugar da geral, atrás de Carlos Pinto. E na segunda prova do fim de semana de Viana do Castelo, o que iria definir o pódio final desta quarta etapa e última do troféu Maritel Rotax, José Pedro Faria a surpreender a concorrência com uma espetacular largada, assume a liderança da prova na frente de Luís Cidade, Pedro Paixão, Francisco Mora e Carlos Pinto. Contudo, José Pedro Faria não aguentou o determinado Luís Cidade, que rapidamente saltou para a frente desta segunda final. Já Pedro Paixão, no terceiro lugar, fazia perigar agora o segundo posto de José Pedro Faria. Voltou a não resistir ao andamento mais forte do madeirense e acabou por alcançar o segundo posto numa ultrapassagem que obrigou Faria a levantar o pé e a ver Carlos Pinto a chegar perto do terceiro lugar. Com Pedro Paixão no segundo posto, o público presente em Viana do Castelo assistia agora a duas lutas intensas pelos lugares do pódio. José Pedro Faria tentava travar Carlos Pinto para assegurar a terceira posição. Já Luís Cidade e Pedro Paixão lutavam pela vitória. Pedro Paixão, já na parte final da corrida, ainda consegue ultrapassar Cidade. Contudo, Luís Cidade, na entrada para a última volta, assumiu a liderança para voltar a cortar a meta em primeiro e desta forma vencer as duas finais nesta última prova do troféu Maritel Rotax. Três pilotos, acho que correu muito bem. Esta final foi mais complicada que a primeira, mas mesmo assim consegui ganhar. Contas feitas, Luís Cidade subiu ao lugar mais alto do pódio em Viana do Castelo, com Pedro Paixão a terminar no segundo lugar e José Pedro Faria na terceira posição. Com estes resultados de Viana do Castelo, Pedro Paixão garante assim a vitória no troféu Maritel Rotax 2012 e torna-se no segundo piloto a garantir a presença nas finais mundiais do Portimão. A prova mais importante desta jornada do troféu Maritel Rotax foi a da categoria DD2, que contou com uma grelha de 13 pilotos. Notada a ausência em Viana do Castelo da equipa Maritel e de Paulo Moreira e também de Nuno Carvalho, que bons resultados alcançaram nas provas anteriores nesta temporada. A entrada para esta derradeira jornada, 2 pilotos perfilavam-se assim como candidatos a vencerem no troféu. Frederico Duarte, da iCart Competition, após a vitória em Vila Real, esperava agora surpreender novamente Eduardo Leitão para conseguir chegar à conquista do troféu. Estávamos bastante longe do campeonato, mas ao fim da terceira prova, agora em Vila Real, fizemos um bom acerto, conseguimos acertar com o material, agora estamos fortes, hoje vamos ver o que é que se dá. Se ganhar as duas sou campeão, mas o Eduardo não pode, tem que fazer 2 terceiros, depois é o caso de desempate e eu ganho porque faço maior pontuação. Já Eduardo Leitão, da Primus Racing, sabia que não podia cometer erros nas duas finais. Caso contrário, corria o risco de terminar da pior forma, uma época onde esteve em bom plano. Esta prova não podemos errar, tem que estar tudo bem. Qualquer falha mecânica ou desistência implica perder o campeonato. Apostámos na fiabilidade, chegar ao fim é o que interessa, perto do Frederico, ou à frente ou imediatamente atrás, para nós, com a liderança que temos neste momento, basta. Início da primeira final da DD2, com Eduardo Leitão a largar mais rápido, a assumir a liderança e a levar atrás dele Frederico Duarte e Carlos Machado, que mostrava agora em bom plano, apesar de ter sido obrigado a mudar de motor no final dos treinos cronometrados. A parte de trás do pelotão desta categoria DD2, Pedro Paixão volta a dar espetáculo. O piloto da Madeira foi relegado para o final da grelha, depois de, no final dos treinos cronometrados, ter sido desclassificado por falta de uma peça no filtro de ar. Assim, partindo da última posição, Pedro Paixão executou aqui uma recuperação notável que rapidamente o levou à terceira posição, atrás de Frederico Duarte,
se mostrava incapaz de incomodar a liderança da prova de Eduardo Leitão. Tentando travar as investidas de Pedro Paixão para chegar ao segundo posto, estava Frederico Duarte, viu a diferença para o líder aumentar e o seu quarto aqui a parecer incapaz de aguentar o determinado Pedro Paixão, que acabou mesmo por assumir o segundo posto. Na parte final da corrida, Paixão tudo fez para chegar à liderança, o que obrigou Eduardo Leitão a ter de conduzir nos limites para defender a vitória nesta primeira final. Na terceira posição terminava Frederico Duarte, que desta forma entregava a Eduardo Leitão a vitória no troféu. Já Pedro Paixão, um dos protagonistas desta primeira final, reconheceu que tudo fez para vencer esta primeira corrida. Eu ainda tentei chegar ao primeiro, mas o Eduardo no fim conseguiu impor um andamento um bocado mais forte e consegui ficar em segundo. O Pedro tinha feito um bom tempo nos treinos, o que é que aconteceu para seguir atrás? Fui desclassificado. Eu faltava-me uma rede no filtro de ar e é uma peça que nem tira andamento nem dá andamento, mas é uma peça que consta no regulamento e tem que lá aparecer. Na partida para a segunda final, Eduardo Leitão, da Primus Racing, volta a sair melhor, levando agora na segunda posição o irreverente Pedro Paixão, que ainda na primeira volta consegue ultrapassar Eduardo Leitão, com o piloto da Primus Racing a cair para o terceiro lugar, atrás de Frederico Duarte, que aproveitou da melhor maneira o erro de Leitão. Com Pedro Paixão na liderança da final 2, Frederico Duarte via-se na segunda posição na frente de Eduardo Leitão, que quer realizar uma corrida sem mais erros de forma a não deixar fugir a vitória no troféu. A luta pelos lugares secundários da DD2 eram também emotivos, com Pedro Loures a mostrar-se melhor que Gonçalo Gaivão. Na frente da corrida cedo se percebeu que Eduardo Leitão estava mais forte que o piloto da Icard Competition e que a qualquer momento iria assumir a segunda posição, o que acabou por acontecer. Luta intensa pelo segundo lugar a acabar por beneficiar o líder da prova, Pedro Paixão a garantir uma vantagem significativa para os dois pilotos que vinham atrás dele. Difícil de recuperar, apenas uma avaria mecânica poderia evitar que Pedro Paixão garantisse a vitória nesta segunda final. Bandeirada de xadrez para Pedro Paixão, vencedor desta segunda final na categoria DD2, com Eduardo Leitão a terminar na segunda posição e Frederico Duarte no terceiro lugar, posições que os pilotos ocupariam no pódio de Viana do Castelo. Uma excelente corrida de Pedro Paixão, apesar de todos os percalços. Tivemos alguns problemas no início, depois fomos penalizados muitas vezes. Uma vez na D2 fui penalizado nos cronometrados e por causa de uma falta de uma peça que faltava no kart, mas depois na segunda final conseguimos impor o andamento e acho que valeu a pena esta corrida. O segundo lugar de Viana do Castelo, Eduardo Leitão, era o grande vencedor do troféu Mariatel Rotax na categoria DD2 e garante assim o passaporte para as finais mundiais. Na subcategoria DD2 Master, Pedro Loures, da Tony Kart Portugal, a jogar em casa, mostrou-se mais forte do que a concorrência e no empenhamento de Gonçalo Gaivão foi suficiente para travar Pedro Loures, que acabou as duas finais na quarta posição, deixando Gonçalo Gaivão na quinta posição e Carlos Machado no sexto lugar. Apesar da vitória em Viana do Castelo, na categoria DD2 Master, Pedro Loures não conseguiu chegar à liderança do troféu, já que a diferença para Carlos Machado era significativa. Contas feitas, Pedro Loures venceu a categoria destinada aos pilotos mais velhos, deixando na segunda posição Gonçalo Gaivão, enquanto Carlos Machado fechou o pódio. Eu tinha que pontuar, de facto, o campeonato para mim estava mais ou menos decidido, estava só em discussão o segundo lugar e de facto tinha que pontuar bem e ganhei na D2 Master e fiz quarto da geral nas duas corridas, o que foi excelente. Agora, pilotos e máquinas rumam ao Algarve para a realização da Taça Mojo, a 4 de novembro, última oportunidade para garantir uma presença nas finais mundiais da Rotax, que este ano se realizam em Portimão de 28 de novembro a 1 de dezembro. Até lá!